choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tudo posso naquele que me fortalece. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Muito bom dia, com a bênção, com a graça de Deus. Nós começamos mais um dia. Queremos a cada dia nos colocarmos nas mãos do Senhor. Queremos a cada dia sermos conduzidos pelo Senhor. Queremos que o nosso coração seja exclusivamente guiado pelo nosso Salvador. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Miqueias, capítulo 4, o versículo 1. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. O grande sonho de Deus é que o seu povo se volte para ele e entregue a sua vida inteiramente nas mãos do Senhor. Essa entrega deve acontecer sem reservas. É o que o apóstolo Paulo já fala no Novo Testamento, que nós a cada dia precisamos fazer um sacrifício vivo, renunciar à nossa vontade, para que a vontade de Deus seja soberana sobre a nossa vida. É um sacrifício, é um exercício diário que todo cristão precisa fazer. Deus sonha que nós possamos viver exclusivamente para Ele e fechemos os nossos olhos para o pecado, para a vida terrena e vivamos exclusivamente para o céu como cidadãos das cortes celestiais. Mas Deus, no capítulo 4 do livro de Miqueias, Ele faz promessa de restauração. Se o seu povo se voltasse para Ele, se o seu povo se entregasse em suas mãos, e podemos observar que o olhar de Deus é um olhar de esperança. Ele esperava que as mudanças pudessem acontecer de uma forma gradativa. E quando isso acontecesse, a casa de Deus, o monte do Senhor, seria um local para a habitação de todos os povos. Deus habitaria no meio do seu povo e todas as nações da terra se voltariam para aquele monte para adorar, expressar a sua adoração ao verdadeiro Deus. Embora o povo do Senhor estivesse passando por momentos difíceis, embora não tivesse a orientação correta de qual caminho seguir, sabemos que Miqueias foi chamado com essa tamanha responsabilidade de ser um reformador, de ser um restaurador. Miqueias tinha nas mãos a responsabilidade de mostrar o caminho, embora soubesse que o povo de Deus estivesse completamente contrário à vontade do Senhor. Mas Deus não se cansa de ir no encalço do seu povo. Deus queria salvá-los, Deus queria restaurá-los, Deus queria tê-los ao seu lado, para que fosse Ele único e Senhor da vida de toda uma nação. No versículo 4 nós podemos ver que Deus se compara como sendo uma videira. O povo de Deus iria se refugiar embaixo dele, na sua videira. Seria o próprio Deus que iria alimentar o seu povo. Seria o próprio Deus que traria alento para o seu povo. Eles os restauraria a sorte de viver uma vida feliz. Seria somente Deus que poderia fazer o seu povo viver em prosperidade. Miqueias capítulo 4, versículo 6, a Bíblia diz o seguinte: Naquele dia, diz o Senhor, congregarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos e os que eu afligira. Deus aqui nesse momento faz promessa de restauração para o remanescente, aqueles que se mantiveram fiel, aqueles que buscaram ao Senhor. Deus não iria desamparar, por menor que fosse o remanescente do Senhor. Deus ainda iria abençoar o seu povo. Deus iria multiplicar a sua descendência. Se houvesse um remanescente que estivesse disposto a seguir as suas orientações, a sua verdade, esse Deus jamais iria desamparar esse grupo de pessoas. Através desse remanescente de Deus, Deus sonhava em alcançar a todo mundo. Deus queria alcançar todos os povos da terra. Deus esperava que o seu povo assumisse a missão, a responsabilidade de proclamar, anunciar as boas novas de salvação. Só iria depender de confiar, depender e se colocar nas mãos do Senhor sem reservas. Como nós podemos observar no versículo 8 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Deus sonhava em montar uma torre de vigia. Seria o próprio Deus que velaria, protegeria o seu povo. Aqui nós podemos claramente observar que se cumpriria aquela passagem: em vão vigia sentinela a casa se o Senhor não estiver vigiando. Seria o próprio Deus que estaria protegendo e amparando o seu povo,
Quando eles saíssem para a batalha, Deus os protegeria e daria vitória para o seu povo. Nenhuma nação seria mais forte do que o povo do Senhor, mas cabia depender de Deus, confiar nele e esperar exclusivamente no Senhor. Se os israelitas continuassem a confiar em outras nações, fazendo aliança e esperando que outras nações os protegeria, Deus não iria agir em favor do seu povo, mas Deus esperava ser único e exclusivo solução para todas as dificuldades do seu povo. Miqueias capítulo 4, versículo 9, a Bíblia diz o seguinte: Agora, por que tamanho grito? Não há rei em ti? Pareceu o teu conselheiro? Apoderou-se de ti a dor, como daqui está para dar a luz? Nesse momento agora Deus estava dizendo: pelo fato de vocês não terem confiado em mim, não terem crido nas minhas palavras, vocês irão passar pelo cativeiro. E de fato aconteceu. O povo de Deus foi levado para o exílio. Se cumpriu no período do rei Joaquim e do rei Zedequias. Foram momentos de dor, foram momentos de tristeza. Muitos pais viram seus filhos morrer ao fio da espada. Muitos maridos viram suas esposas sendo violentadas. Muitas famílias contemplaram seus filhos perdendo a sua própria vida. Quantas casas foram queimadas. A cidade amada de Deus, Jerusalém, foi completamente destruída. Tudo isso aconteceu por não dar ouvido à voz do Senhor. Nós não podemos nos esquecer em momento algum. Quando Deus revela o futuro, o objetivo de Deus em revelar o futuro é que nós mudemos a trajetória da nossa vida, para que nós não possamos ser confrontados com a sua verdade. A eternidade começa nos dias em que nós estamos vivendo. A eternidade começa hoje. É hoje que nós precisamos desfrutar das bênçãos e da companhia do Senhor. É hoje que nós precisamos colocar em prática os ensinamentos da palavra de Deus. Se nós esperamos apenas um dia, quando Ele voltar aqui a essa terra, nós ficaremos nesse mundo. Nós temos que hoje amá-lo, nós temos que servi-lo, nós temos que colocar em harmonia com os seus ensinamentos. Se aquela geração tivesse se voltado para Deus, se aquela geração tivesse vivido em dependência do Senhor, a bênção do céu iria cair de uma forma sem medida. Eles aumentariam a sua geografia e alcançariam as melhores bênçãos de Deus. Todo o sofrimento que passaram foi em decorrência de não dar ouvido à voz do Senhor, em viver em negligência aos ensinamentos sagrados da palavra de Deus. Hoje não é diferente os momentos que nós estamos vivendo. Se queremos alcançar a bênção de Deus, se queremos alcançar vida eterna, precisamos colocar a nossa vida em harmonia com a vontade do Senhor. Precisamos entregar a nossa vida exclusivamente nas mãos do Senhor. Aqueles que vivem dessa forma estão se preparando para viver eternamente ao lado do seu Deus. Em momento algum, Deus desejou o mal para o seu povo. Todos os profetas que vieram tinham a intenção de fazer com que o seu povo mudasse o curso da sua vida, mas os profetas foram rejeitados. A voz de Deus muitas vezes foi silenciada por sua grande maioria. O próprio profeta Jeremias foi colocado dentro de uma cisterna para que eles não ouvissem a voz do profeta, porque os sermões do profeta, as orientações do profeta incomodavam toda uma nação. A única saída de Deus nesse momento era permitir que eles caminhassem com as suas próprias pernas e foram levados para o cativeiro, sofreram, padeceram e como resultado lá no cativeiro, como sendo a sua única saída, muitos reconheceram a Deus como sendo soberano, se colocaram nas mãos do Senhor e voltaram e foram o pequeno remanescente de Deus para proclamar, para dar continuidade na proclamação das boas novas de salvação do Senhor. Se há um desejo ardente no coração em viver para Deus, estar na eternidade, é necessário amar a palavra de Deus, é necessário colocar a sua vida em harmonia com a vontade do Senhor, é necessário viver mais para o céu e menos para essa terra. Não podemos dizer que você não deva trabalhar, que você não deva construir sólidos relacionamentos nessa terra, mas a nossa vida precisa estar sendo pautada pela eternidade. É pelo céu, é Deus que determina a nossa agenda a cada dia. Aqueles que estão vivendo nessa terra dessa forma têm a bênção do Senhor e um dia terão seu nome escrito no livro da vida, receberão o convite do Senhor para viver ao lado de Deus eternamente. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos conceda a graça de um dia estarmos com o Senhor por toda a eternidade. É o nosso pedido e a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você, nessa manhã, Ele levante seu rosto e conceda a sua graça em nome de Jesus. Amém.